Boa noite a todos. Professor, boa noite! Olá, Mari. Tudo Beijo bom? para você, tudo ótimo e você? Tudo ótimo. Fora tudo, tá tudo bem, né, professor? Tirando o que tá ruim, tá Professor, tudo ótimo. trancar professor em casa sem poder dar aula não deve ser fácil, não. A gente dá um jeito, a gente vem conversar aqui numa live para não ficar parado, né? Tem que falar um pouquinho sobre o que a gente gosta. É verdade. Boa noite para quem está entrando. A Silvinha, um monte de aluno seu aí. Silvinha, Fernando, só gente boa aí, Gabi, Gabi. Eita, coisa grande boa. Brunão. Sejam Gustavo bem-vindos aí, chegou. galera. Estou me aventurando agora nesse meio virtual aí, fazendo umas lives, então Já começou obrigado, Mari, bem. pelo convite. Imagina, eu que quero agradecer. A gente tem Grande feito, Gauss. tenho tentado Certinho. fazer várias lives assim, no sentido da gente estudar um pouco junto, tirar um pouco esse foco de notícia chata, notícia que às vezes nem vai agregar muito, e a gente aproveitar então para falar sobre coisas que podem fazer a gente se sentir mais útil nesse tempo de quarentena, né, professor? Eu acho uma belíssima iniciativa, Mari, e acho importante, né, não só em tempo de quarentena, acho que a quarentena termina empurrando um pouquinho, né, na necessidade mesmo, mas aqui com a tecnologia a gente consegue atingir um número bem maior de pessoas do que na sala de aula, né? Na verdade, imagino que vai ser uma conversa não muito na mesma linha, né, porque ao mesmo tempo que a gente deve ter, eu estou vendo alguns profissionais da área, acredito também que tenha o pessoal que já passou por essa cirurgia, então a gente vai dosando aí o teor da ciência que a gente vai conversar um Isso pouquinho hoje. mesmo. E a gente vai ter gente que fez cirurgia, que está interessada, e a gente vai ter gente aí que está interessada também em compartilhar. Então, assim, gente, vamos combinar que se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar, comentar mesmo o que a gente está conversando, fica à vontade. A gente vai tentar ler, né? Na verdade, é uma conversa aqui que a gente vai ter sobre isso. Sim, O com certeza um tópico, vou até bate-papo. fixar aqui para todo mundo. A gente vai falar então hoje sobre treino de Ah, força e cirurgia bariátrica. Mas eu queria, professor, que antes você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, sua atuação, seu currículo, o que você quiser falar um pouquinho para a gente. tá joia. Então, como o sotaque já, se não entregou, já já vai entregar aí, né? Eu sou de Salvador, é Ricardo Moreno, meu nome, nascido em Salvador, Bahia. E lá em Salvador, então, eu fiz o curso de a graduação em Educação Física. Ainda em Salvador, eu fiz uma especialização, com o tema era condicionamento físico aplicado à cardiologia. E eu sempre tive, Mário, essa vontade de fazer o mestrado, de entrar, de conhecer a fundo mesmo essa história da fisiologia do exercício, sempre na vertente da saúde. Eu sempre tive vamos dizer assim, esse interesse em estudar mais o exercício físico voltado para a saúde, que eu acho que é bem apropriado aí para a nossa conversa de hoje, né? E sempre, portanto, então, quis fazer um mestrado. E por incrível que pareça, Maria, até hoje a gente ainda não tem um mestrado em Educação Física em Salvador, né? É Uma coisa que é mesmo. meio triste aí por um lado, né? Mas por outro me fez galgar aí lugares diferentes e a porta se abriu para mim aqui em Brasília, então, na Universidade Católica de Brasília, né? Então, na Universidade Católica de Brasília, eu fiz o meu mestrado. No meio do mestrado, na verdade, eu consegui uma posição lá na universidade, não como professor ainda, mas como coordenador do Laboratório de Fisiologia do Exercício, né? E então, portanto, fiquei no mestrado e interessante que o laboratório tinha uma relação muito grande, né, com a parte da fisiologia do exercício. E durante o mestrado, então, abriu também o doutorado na Católica de Brasília, e aí eu já fiquei para fazer esse doutorado também. Então, fiz o doutorado também na mesma instituição. É interessante que durante o doutorado eu tive aí uma oportunidade de fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, né? Que é, na verdade, o doutorado foi na Católica, mas o sanduíche quer dizer o quê? Que a gente faz um período fora do país e no caso eu fui para a Universidade de Maryland, que é ali bem pertinho da capital dos Estados Unidos, bem pertinho de Washington, D.C.
aí retornei para o Brasil, então defendi o doutorado, e aí sim eu me tornei então professor na Católica, né? Mas não esquentei muito a cadeira por lá, porque prestei um concurso para a Universidade de Brasília, o UNB, em 2009, e em 2010 eu tive aí a felicidade de tomar posse como docente da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Logo me vinculei à pós-graduação, ou seja, eu atuo tanto na graduação como na pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, ministrando aulas e também orientando. Eu já vi até alguns orientandos aí, né? Eles que não viessem aí, né? Vem aí nem que seja para marcar presença. Brincadeira, galera. E então, desde 2010, né? Portanto, aí daqui a 2 meses, fazendo 10 anos de casa de UNB, passa voando. E também, assim, a UNB me possibilitou aí a realização de um pós-doutorado, né? Então, em 2016, eu fui lá para os Estados Unidos mais uma vez, dessa vez lá para a Universidade de Stanford, uma belíssima universidade, uma das melhores universidades do mundo, experiência incrível, né? Fiquei um ano lá aprendendo um pouquinho mais e retornei em 2017, estou lá na Faculdade de Educação Física, e eu acho que é isso, né? Mais ou menos a minha Nossa, que história no trajetória meio linda, né? acadêmico, mais ou E a menos gente isso vê aí. assim, E professor sempre com essa Ricardo. vertente mais da atividade física relacionada à saúde. Eu gosto muito da performance, mas eu acho muito legal também a atividade física. Eu acho que há uma carência muito grande em nosso meio em entender os mecanismos fisiológicos, né, agudos e crônicos, do exercício físico relacionado à saúde. Eu acho que há essa lacuna, acho que é um campo muito aberto aí, e eu acho que hoje a conversa vai girar, né, dentro dessa saúde a gente vai especificar um pouco mais aí no âmbito da cirurgia bariátrica, mas acredito que em algum momento ou outro a gente possa ampliar um pouquinho a nossa Legal. conversa. Explicar um pouco como é que é o vínculo que a gente tem lá na nutrição com o professor Ricardo, né? Eu acho isso importante. Então, como ele falou mesmo, a gente tinha uma carência muito grande em ter alguém agregando ao que a gente precisava lá na nutrição. A gente tem um interesse muito grande e tem tudo a ver, né? E foi muito legal porque o professor Ricardo apareceu justamente na época que a minha orientadora, a professora Kênia, teve, então, essa demanda junto com o Fernando, com um projeto muito legal, que precisava mesmo avaliar essa questão da suplementação proteica, do exercício de força e tudo se juntou, né? Na verdade, a esposa do professor Ricardo é nutricionista, orientando também da professora Kênia. Então, na verdade, eu acho assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu acho que tudo foi... As peças do quebra-cabeça só precisaram se encontrar para se encaixar. E hoje a gente toca projetos maravilhosos com a Faculdade de Educação Física. Era um sonho já muito antigo, eu acho, da nutrição, agregar, né, e ter essa união mesmo de ideais e de projetos. Então, a gente se sente muito privilegiado. Eu que me sinto. Eu até queria falar um pouquinho nesse sentido, né? Eu acho que eu sou um camarada de sorte, sabe, Mário? E, assim, durante o mestrado e doutorado, falando um pouquinho mais sobre isso, eu sempre tive aí na parte aí de massa muscular, força muscular, né? Mais específico no processo de envelhecimento. No mestrado e doutorado eu estudei mais aspectos genéticos, inclusive, desse processo de perda de força muscular, que é um processo chamado de sarcopenia, né? Um termo que vem aí do grego, onde sarque quer dizer tecido, penia quer dizer deficiência, então o termo, né, nasceu, vamos dizer assim, da perda de massa magra com a avançada idade, né? E aí desde então eu fiquei nessa temática da sarcopenia, né? E assim, explorando bastante essa temática, mas querendo ampliar um pouco os horizontes, né? E um belo dia eu estou lá na faculdade, né? Eu não lembro exatamente, para falar a verdade, como foi esse contato, mas eu tive essa sorte grande de chegarem a mim, eu não sei como é que me descobriram, na verdade, lá, né? Eu sei que eu tive essa sorte da professora Kênia chegar a mim, né? Obrigado, professora Kênia, não sei se você está aí, mas agradeço porque é um projeto belíssimo, né? Primeiro porque é um projeto multidisciplinar, então nós temos aí, eu vi a Silvia aí que é da fisioterapia,
né? Pessoal da nutrição, pessoal muito bacana, muito estudioso, né? A própria galera da educação física também. E nessa temática que já veio redondinha para mim, né? Em geral, a gente tem que escrever um projeto, submeter para o comitê de ética. Então, todo esse processo, quando chegou em mim, né? Claro que agora eu estou tomando parte disso aí também, mas quando esse processo ele já chegou redondinho em minha mão. Então, eu só tenho a agradecer, né? Chegou primeiramente com o Nero, né? Que é um projeto que busca aí, teve por objetivo avaliar os efeitos da musculação, os efeitos. Né, musculação, treinamento resistido é musculação, professor. É a mesma coisa, né? A musculação, ela é o termo, vamos dizer assim, popularmente utilizado, né? Nos artigos científicos não existe essa terminologia, ou muito pouco nacional, então a terminologia mais utilizada são realmente o treinamento resistido ou treinamento de forças. São os nomes, né, a terminologia mais utilizada para se referir à musculação no meio acadêmico, né? Que assim, resumindo, para quem não é da área, é treinamento que envolve força e que você tem que ter alguma carga. Você tem alguma carga durante esse treinamento, não é isso? É a musculação mesmo, né? Acho que assim, grande parte da população já deve ter experimentado a musculação. Muitos experimentaram e não continuaram, mas muitos continuam, né? Mas a definição seria essa, né? Você desafiar, vamos dizer assim, o músculo, os grupos musculares contra uma resistência, né? Sendo que essa resistência geralmente ela é oferecida por máquinas específicas, por pesos livres, né, que envolvem as barras com as anilhas, também os halteres, né, que são aqueles pesos menores, e até mesmo o próprio peso corporal. Dá para fazer muita musculação também aí com o próprio peso corporal, utilizando um pouco do peso corporal, né? E esse projeto especificamente, ele buscava ver os efeitos da musculação com e sem a suplementação proteica sobre um leque grande de variáveis, né? E aí a gente já começou a ver alguns resultados interessantes, alguns benefícios dessa atividade e uma experiência incrível, né? Porque para a gente conseguir o número de pessoas, né, para ter um resultado mais consistente, a gente precisou ficar 2 anos, 4 turmas, né? Então cada semestre era uma turma, então uma média de 20 semestres, né? Sendo que hoje a gente tem aí, eu acho que nesse primeiro projeto, mais ou menos uns 80 indivíduos que passaram, né? Sendo que desses mais de 40 realizou a musculação, né? Professor, eu tenho eu fiz uma enquete de sábado, de sexta-feira ou sábado, sobre algumas perguntinhas relacionadas a isso, até para a gente ver mais ou menos, se balizar no que seriam as dúvidas das pessoas. A gente tem algumas perguntas também, mas era importante a gente deixar claro quais são os tipos de treino hoje que tem disponíveis, que são treinos de resistência, que hoje a gente conhece no nosso dia a dia. Então, eu até coloquei lá para marcar qual que não era um treino de força. E a resposta correta das opções seria esteira, né? Que a pessoa caminha, e todos os outros, então, seriam considerados treinos de força. E interessante quando a gente vê o resultado, que muita gente não acertou. Assim, grande maioria, ainda bem que viu que a esteira que era um treino mais aeróbico, tem a característica mais aeróbica. Mas muita gente, principalmente, acreditou que o Pilates, por exemplo, era um treino que não era resistido, que não é considerado resistido. Então, só que você falar um pouquinho sobre esses tipos de treino resistido, que não necessariamente são você ir na academia, se matricular e ficar puxando ferro sozinho ali, né? A musculação, enfim, é o meio mais, vamos dizer assim, seria o meio mais clássico de se realizar o exercício de força, né? Agora, claro, a gente tem aí outras possibilidades também para trabalhar essa aptidão física, né? Essa aptidão física, força muscular, né? O Pilates, em algum grau, ele sim trabalha componente de força, né? Trabalha um pouco do estímulo ao aumento da massa magra, assim, em menor grau, mas tem um pouco de estímulo nesse sentido. Como eu falei, utilizando o peso corporal. Hoje também, Mari, tem muito a questão do treino funcional também, que eu acredito que a maioria aí já ouviu falar. E o treino funcional é muito interessante, por quê? Porque ele agrega força, coordenação a
movimentos que a gente realiza durante a nossa vida diária. Né? Então, são movimentos, e daí o nome, funcional, por quê? Porque tem a ver com funcionamento durante o dia. A musculação, ela tem essa repercussão funcional, mas não é tão específico como o treino funcional, mas eles têm essa certa sobreposição no sentido de trabalhar a força muscular. O Né? A funcional tá musculação mais, eu acho que está mais próximo da nossa realidade. A gente acaba entendendo quando a gente faz, mas a aplicabilidade dele até na nossa vida, né? No quanto a gente precisa e tudo mais. Bom, eu sou fã de treino funcional, eu treino há 10 anos já, no mesmo lugar, do mesma forma, o treino funcional e tem, assim, minha experiência é que é um treino bem dinâmico mesmo. A gente não treina todo dia a mesma coisa. Isso é muito legal, né? Sai um pouco daquela chatice. Uma outra pergunta que eu fiz na e mesmo nas internet... salas de musculação, hoje em dia se faz muito essa conjugação da musculação com o treino funcional, até porque tem exercício. O agachamento, por exemplo, é um exercício funcional ou é um exercício da musculação? Né? E é um exercício dos dois tipos, na Eu verdade. até Hoje ainda tem perguntei, uma das perguntas que eu fiz foi qual que é a dificuldade que as pessoas têm, fazendo ou não fazendo, em fazer musculação. E a grande maioria esmagadora respondeu que achava chato. Então, assim, eu notei que os profissionais de educação física começaram a perceber isso, que se não fosse mudado e ofertado novas alternativas de treinar a resistência, treinar a força, a musculação ia por água abaixo, ia, na verdade, ficar estagnada no tempo e as pessoas talvez não fossem conseguir se manter ativos e fazer exercícios resistidos, né? Mas aí eu queria olhar um pouquinho o outro lado também, no sentido de que em determinadas situações, né, a musculação, ela precisa, vamos dizer assim, só a musculação fornece determinado, principalmente quando a gente está pensando em aumento de massa magra, depende muito do objetivo, né? Mas pensando em aumento de massa magra, preservação da massa magra na população, que a gente vai começar a conversar daqui a pouco, a musculação ela tem algumas características, mas claro que é importante a gente encontrar alternativas, né, no intuito de motivar a se manter, né, dentro dessa atividade. Na verdade, um estímulo a se manter fisicamente ativo, porque também tem outras aptidões físicas que a gente tem que saber que a musculação funcional não vai abranger. Nós temos aí as ditas aptidões físicas relacionadas à saúde, que envolvem aí força, composição corporal, um pouco da flexibilidade e a aptidão cardiorrespiratória também. E a Né? Claro. funcionalidade, né? E a funcionalidade, né? E a funcionalidade tem a ver exatamente com realizar bem as atividades da vida diária, né? Os treinamentos, os exercícios que envolvem aí, mimetizam, né? Ou seja, a musculação, exemplo, o supino. A gente está realizando um supino, ele tem o seu estímulo ali, mas não, quem é que fica sentado fazendo isso aqui no seu dia? Não existe esse movimento praticamente. Nos funcionais não. Eles geralmente envolvem mais de um grupo muscular e a coordenação entre esses grupos musculares, que é muito que a gente utiliza no dia a dia. Né? Dificilmente a gente utiliza um grupo muscular isolado, um músculo isolado, né? Como um bíceps. A gente dificilmente faz apenas flexão de cotovelo, a gente faz flexão de cotovelo com abdução de ombro, ou seja, movimentos mais complexos, né? Professor, e a Movimentos gente funcionais. entrando um pouco nessa questão da obesidade, antes da gente falar da cirurgia bariátrica, até porque a cirurgia bariátrica é um tipo de tratamento da obesidade, então a gente Sim. precisa falar de obesidade, porque quando o paciente opera, ele não deixa de ser obeso, e isso é importante a gente deixar muito claro, né? Que a obesidade, como qualquer doença crônica, ela é controlada pela cirurgia bariátrica. Eu gosto sempre de enfatizar isso, ninguém se cura da obesidade. Então, a gente controla, inclusive com a cirurgia, essa obesidade. Mas é uma condição que há pouco tempo... Assim, se a gente pensar ao longo do tempo da ciência, faz pouco tempo que se vê que o indivíduo obeso não necessariamente é muito bem abastecido de massa magra como se achava. Você achava que a pessoa obesa, ela era cheia de gordura, mas também cheia de massa magra, cheia de ossos, né? E não é o que se vê hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, então, da perda de massa magra e o grau de MC, o grau de obesidade.
Tá. Bom, então eu acho que não precisa mais hoje em dia falar, né, que a obesidade é um importante problema de saúde pública hoje, né? Eu queria só trazer aí que, pelo menos, e essa é uma opinião minha, né, a obesidade não é uma condição, vamos dizer assim, que já existe há muito tempo. Se você for observar os gráficos de expansão da obesidade, a coisa começou a acontecer mais ou menos da década de 80 para cá. O que a ciência, o que para a ciência é muito pouco tempo. Né? E dentro da gente não mudou praticamente nada. Ou seja, o que causou a obesidade não está necessariamente dentro da gente. Está fora da gente. Fora da gente em que sentido? No estilo de vida. Claro que a gente tem, né, alguns indivíduos têm uma propensão maior do que outros, né, mas muito da expansão da obesidade se deve a mudanças no estilo de vida. Né, no estilo de vida, e essas mudanças, via de regra, elas passam aí pela pouca ou pela muito pouca prática de atividade física. Eu estou falando de atividade física em termos gerais mesmo, né? Hoje em dia, cada vez mais a tecnologia vai criando dispositivos, aplicativos que poupam a atividade física, né? Esses aplicativos, eles fazem o que antes a gente precisava, né, fazer na base da atividade física. E a sua parte também, né, que com certeza a parte nutricional também mudou muito, né, com a correria do dia a dia, alimentos processados, e aí eu deixo para você falar. Então essa mudança principal aí no estilo de vida, agregada a outras mudanças também, deu essa explosão da obesidade. Né? Você veja que até hoje em dia mesmo, nessa época que a gente está vivendo de quarentena, de Covid-19, você veja que a obesidade ainda assim é falada. Né? Em quem é que a doença geralmente se apresenta na sua forma grave? E até mesmo em relação à mortalidade. Né, boa parte está relacionada a um excesso de peso corporal, um excesso de gordura corporal. E a Né? massa E aí, magra nessa condição? trazendo um pouquinho aí para essa questão da massa magra, você falou uma coisa certa. Em geral, as pessoas com mais gordura, em geral, elas têm também mais massa magra, até mesmo para sustentar um peso corporal maior. Né? Então, fisiologicamente, os mecanismos vão compensando aí, estimulando um pouco mais da massa de aumento de massa magra. Né? Agora, tem um termo aí mais ou menos novo, né, que diz respeito a aqueles indivíduos que, mesmo com excesso de gordura corporal, né, a massa magra deles, considerando o tamanho corporal deles, claro que se for comparar a massa magra deles com um indivíduo, vamos dizer assim, magro, eles provavelmente vão ter uma massa magra maior. Mas quando você analisa aquela massa magra para o tamanho corporal dele, se observa que aquela massa magra, em alguns casos, não é apropriada para a dimensão corporal. Né? E assim como eu falei para vocês, eu tinha estudado a sarcopenia, e aí já vem uma outra terminologia que é a obesidade sarcopênica. O que é a obesidade sarcopênica? É exatamente esse quadro aí, essa condição que a gente acabou de falar, que é aquele indivíduo que tem um excesso de gordura corporal e a massa magra termina por não ser apropriada para aquela dimensão corporal. Né? Então não quer dizer que a Em pessoa quantidade, o indivíduo obeso tem uma quantidade de massa magra grande, mas proporcionalmente ao peso dele, na obesidade sarcopênica, ele não tem essa proporção adequada. E o que isso implica? E o que isso implica, né, professor Ricardo? Isso que a gente tem tentado investigar, inclusive minha revisão sistemática com o Fernando, eu tive o prazer de estudar isso com ele, mas o que a gente viu na nossa revisão é o metabolismo. Então, assim, a grande preocupação que a gente tem hoje em relação à perda de massa magra, especialmente no indivíduo obeso, que é aquele indivíduo que a gente que está tratando ele quer cada vez mais estimular o metabolismo, é esse metabolismo tender a ser cada vez mais lento por conta da falta dessa proporção maior de massa magra e a gente não conseguir tirar ele daquela condição. Então, vira um ciclo vicioso, o paciente não consegue, por mais que ele ingira uma quantidade muito pequena de calorias, gastar o suficiente para ele sair daquela condição da obesidade. Então, é importante a gente entender por que a obesidade sarcopênica não é
não é uma condição adequada para a pessoa, né? Exatamente. Né? Então, complementando um pouco o que você falou, né? Acho que vale a pena falar para o pessoal aí que o tecido mais metabolicamente ativo que nós temos no corpo é a massa magra. É o tecido muscular. É o tecido que tem um metabolismo mais acelerado. Tanto é que no frio, né, só para clarear um pouco aí, no frio, por exemplo, um dos mecanismos para a gente aquecer o corpo, né, e manter a regulação térmica e é exatamente ativar mais a massa muscular. Né? Então, por ser o tecido muscular o tecido mais metabolicamente ativo, significa o quê? Que aquele indivíduo que tem pouca massa magra, em geral, ele apresenta um metabolismo um pouco mais baixo também, né? Visto aí, por exemplo, pela taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o quê? É aquela energia que a gente gasta só para se manter vivos. Né? E os estudos aí são bem consistentes em demonstrar que maior a massa magra, em geral, maior é essa taxa metabólica basal também. Elas são diretamente proporcionais. Né? E um outro aspecto, Mari, diz respeito à capacidade de gerar força mesmo. Né? Menos massa magra, né? O tecido muscular, né, que eu chamo de massa magra aqui também, ele é um tecido responsável pela contração muscular. E existe também uma relação entre volume muscular e capacidade de gerar força. Né? Se eu tenho um volume muscular reduzido, significa o quê? Que a minha capacidade de gerar força também pode estar reduzida, e aí vem uma outra implicação, né? Que é a implicação, justamente a implicação funcional. Então, aquela força pode ser inadequada ou menor do que aquela necessária para eu realizar determinadas tarefas. Né? Subir um lance de escadas, né? Carregar umas compras do mercado. Né? Ou seja, a baixa massa magra está relacionada aí a uma baixa capacidade de gerar força, e essa força baixa, principalmente levando em consideração o tamanho corporal, pode começar a dificultar e até mesmo impedir a realização de determinadas tarefas da vida diária. E quando a gente pensa especificamente em cirurgia bariátrica, aí vem outros vários fatores, né? Primeiro, o paciente não consegue ingerir, de repente, uma quantidade de proteínas, que são hoje, a gente sabe que é a matéria-prima para a formação de massa muscular. Ele não absorve tão bem, dependendo da técnica, a bypass, por exemplo, que é a técnica mais feita no Brasil, ele não absorve também essas proteínas, ou seja, é mais um fator contra o ganho de massa muscular. A velocidade de perda de peso, especialmente no primeiro ano, é uma velocidade muito acelerada, que é o objetivo da cirurgia. Isso a gente nem impede, porque é o que acontece, é o que a gente quer que aconteça, mas tem implicações, né? Porque esse primeiro ano o paciente está se adaptando à dieta, se adaptando ao suplemento e ainda está perdendo peso rápido, ou seja... E o que acontece, o que foi o resultado da nossa revisão sistemática, a gente avaliou que com 1 ano de operado, na verdade, o metabolismo do paciente que faz cirurgia não aumenta. Porque a grande propaganda sempre foi assim, ó, você vai operar, você vai ficar magro e seu metabolismo vai, ó, acelerar. E não é verdade. O que a gente sabe é... Quando a gente come menos, o nosso metabolismo tende a baixar também. Então, o paciente que faz bariátrica come menos. Então, o metabolismo já baixa. E ele tem essa perda grande de massa magra que depois ele tem que correr atrás desse prejuízo. Na verdade, de preferência, com 1 mês de operado, quando o cirurgião libera atividade física, o paciente já deveria estar nessa fase de já tentar compensar essa velocidade grande de perda de massa magra, né? E aí, o que acontece é isso. Esse metabolismo abaixa. E aí, o que a gente tenta fazer, então, com que o treino de força ajude esse paciente a não ter esse metabolismo tão baixo e tão ineficiente, não atrapalhe a funcionalidade, a qualidade de vida dele, né? Certo, é exatamente isso. Inclusive, eu até vi o Gustavo passando aí na linha do tempo. Ele apresentou lá no nosso grupo de estudo um artigo muito interessante que fala basicamente o que você acabou de falar aí, né? Exatamente um acompanhamento de 1 ano após a cirurgia, e ele avaliou aí os efeitos na força, na composição corporal, na taxa metabólica basal, nessa série de variáveis. E o que é que se observa, né? E isso aí
já é consensual na literatura, que a cirurgia ela induz uma grande perda de peso, claro, né? Agora, de onde vem essa perda de peso? Perde bastante gordura nesse primeiro ano, mas não é só gordura que se perde. Há também um declínio da massa magra. O que é normal, na verdade, Mari, em qualquer dieta restritiva, Sim, tá? De perda de peso. rápido. Exatamente. Quando você tem um déficit calórico muito alto, a tendência é perder peso, mas não só perder gordura. Perde-se também o que a gente não quer perder, na verdade, que é a massa magra, a massa muscular. E algumas coisas interessantes que esse artigo apresentou, né? Primeiro, isso que a gente falou, perdeu gordura, perdeu massa magra e outra, perdeu a massa magra, o que é que eu vou perder também? Força muscular. Então, esses índices, quando avaliados de forma absoluta, todos eles reduzidos, né? Todos eles reduzidos após a cirurgia bariátrica. Gordura reduziu, massa magra reduziu, mas isso não é bom, e a força muscular reduziu também. Mas um outro dado que é interessante também é que a gente não pode comparar força no geral, a gente não pode comparar força muscular de forma absoluta. A gente precisa levar em consideração o indivíduo. Uma coisa é a capacidade de gerar força de um indivíduo de 70 quilos. Né? Outra coisa é uma força muscular de um indivíduo de 100 quilos. Geralmente mais pesado, mais forte também. Né? E o que é que foi interessante desse estudo? Que um ano depois a força deles estava mais baixa realmente, mas quando relacionada ao peso corporal, ela tinha na verdade aumentado. Ou seja, o que é a força relativa? É a força dividido pela massa corporal. Se eu diminuir um pouquinho a força que está no numerador, só que eu diminuir muito a massa magra, ou eu diminuir muito o peso corporal, na verdade a força relativa ela tendeu até a aumentar. Ela está mais eficiente, na verdade. Está mais eficiente. O que não quer dizer que não dá para melhorar por meio da musculação, tá? Claro. Mas esse achado interessante, né? Elas tinham perdido massa magra, mas para peso corporal delas, a força tinha até aumentado um pouquinho. E o fato de perder a massa gorda também fez com que elas realizassem as atividades da vida diária de forma mais fácil, com menos esforço. Uma pergunta aqui, em qual período do pós-operatório você acha que vale a pena já iniciar um exercício de força? Olha, essa parte aí, como você mesmo falou agora, Mari, de liberar para a prática de atividade física, é uma parte que a gente deixa, em geral, com a equipe médica. Né? A equipe médica que avalia ali... Mas aí eu vou te dizer assim, pela minha experiência clínica, né? O cirurgião libera com 30 dias. 30 dias ele fala para o paciente assim, ó, agora você já pode fazer exercício sob orientação, não faz muita força no abdômen. Eles pedem isso, sabe? E só. E aí, é muito pouca informação, né? É muito pouca informação para o avaliado. Os cirurgiões não sabem né, informar. Então, infelizmente, são poucas as equipes que hoje têm um professor de educação física inserido. A gente tem algumas equipes no Brasil que têm professor de educação física, mas são poucas. Então, imagina um paciente que era obeso, sedentário, fez a cirurgia, com 30 dias ele cai no mundo para fazer treino de força, né? Então, assim, nunca experimentou, né? E aí, de repente, se vê... Não é fácil. Na verdade, assim, Mari, bom, você falou do tempo, né? A gente deixa o médico assim, mas assim que o médico liberar o quanto antes, melhor. Por quê? Porque você vai ter o efeito de preservar a massa magra. Difícil a gente esperar que, né, num déficit calórico desse após a cirurgia, a gente pense em aumentar a massa magra, ou seja, em ter hipertrofia muscular, talvez uma meta um pouco audaciosa. O objetivo nesse início seria o quê? Preservar a massa magra, ou seja, não deixar que ela seja perdida, né, no caso da gente não fazer a musculação. Né? Então, esse seria um ponto a se falar. Mas na nossa própria experiência lá do Nero, lá na UNB, o que é que a gente tem visto? A gente até tinha provado isso aí, não sei se o Igor está aí, o Gustavo.
estão aí. A gente tinha até aprovado agora para apresentar isso no American College, que aconteceria mês que vem, mas obviamente não vai mais acontecer o congresso. Mas a gente observou que mesmo elas tendo melhorado em termos de funcionalidade após a cirurgia, ainda assim a força estava associada à funcionalidade, ou seja, mais força, melhor função, né? E a gente, ou seja, isso sugere o quê? Que mesmo ela estando num papel funcional melhor após a cirurgia, o treinamento de força, ele vai ainda assim conseguir melhorar mais a capacidade funcional dessa população. E já fazendo um pequeno spoiler aí, a gente já analisou os dados e viu que de fato a musculação, com ou sem a suplementação proteica, e esse foi um dado interessante, ela induziu não só um discreto aumento da massa magra, mas um importante aumento da força e uma melhora da funcionalidade vista ali pelos testes funcionais que a gente utilizou, que é a caminhada de 6 minutos. Né? Quer dizer, o estímulo foi muito importante, independente da suplementação ou não, para que isso melhorasse, esse resultado fosse Exatamente. positivo. Marcela que perguntou, quando você começou a falar do Nero, ela falou, fala aí, o que deu de resultado? Aí, ó, o professor Ricardo já contou, então. Nossa, já comecei a falar, né? E só para então, Marcela, o que é que a gente percebeu? A gente tinha 4 grupos, portanto, né? Um grupo que fazia musculação e não tomava proteína, o grupo que fazia musculação e tomava proteína, e os outros 2 grupos que não faziam musculação, com proteína e sem proteína. Esses 2 grupos que não fizeram musculação, a despeito de tomarem proteína, não melhoraram nada da funcionalidade. Já os outros 2 grupos também a despeito, né? Ou seja, tanto fez tomar ou não tomar para não estou dizendo que a suplementação proteica não tenha sido importante, mas para esses aspectos ela não interferiu, bastou fazer a musculação e eles melhoraram nos testes funcionais. Que testes funcionais foram esses? O teste de caminhada, que é um teste de caminhada de 6 minutos, um teste de agilidade, né, e coordenação, que é o chamado Time Up and Go Test, que é o TUG, que se levanta de uma cadeira, caminha 3 metros, dá a volta num cone e senta novamente, e um teste de sentar e levantar da cadeira. São testes bastante aceitos na literatura e eles melhoraram em todos os 3 testes, enquanto os grupos que não treinaram não melhoraram em nenhum desses testes, né? Então, eu acho até que esses testes não contem para ninguém que ainda não foi publicado, né? Mas já vai ser publicado aí. Que é o trabalho da Gabi, que eu vi a Gabi passando aí também, né? Sim, ela tá falando um pouco sobre esses testes, porque eu tive a oportunidade de participar da coleta de dados do meu projeto, do projeto Cinto. A gente está avaliando pacientes com mais de 5 anos de cirurgia bariátrica e tive a honra de ficar lá na FEF um período e avaliando esses testes, que eu acho assim, que são testes práticos, que o próprio profissional de educação física que trabalhar nessa área de obesidade e cirurgia bariátrica pode se balizar para ver a evolução. E assim, gente, eu digo muito porque eu olho muito pelo lado do paciente, né? Ele precisa desse feedback. É a mesma coisa de um médico, por exemplo, ouvir o que o paciente tem de doença, receita e entrega a receita e a pessoa vai embora. Ele não explica o porquê da receita, ele não mostra, ou às vezes, eu não estou falando que os médicos fazem isso, estou dando um exemplo. E aí a adesão desse paciente a usar essa medicação é tão menor quando você não explica os porquês. E de repente eu noto que quando a gente faz esses treinos funcionais, e explica para o paciente, né? Olha, não tá legal, essa sua parte da força, a gente pode melhorar, não. E aí o paciente treina por um tempo e no final se faz ou se estabelece uma periodicidade de treino. E quando você dá esse feedback para a pessoa e vê a evolução dela, se o caminho está indo certo, se não está, a adesão do paciente, tanto à atividade física quanto à alimentação e ao treino, à suplementação, é monstruosamente maior. Então, são testes aplicáveis, práticos. Com certeza, né? A pessoa entende por que ela está fazendo aqueles exercícios que às vezes parecem ser chatos e não terem um propósito. Então, eu acho que a gente tem que levar isso para a prática mesmo, né? A aplicação desses testes. Bom, primeiramente eu vou comentar aí da praticidade que você falou desses testes, né? E só dar um adendo aí de que além deles serem práticos, eles são extremamente baratos, né?
de realizar. Né? Por quê? Porque a gente precisa de um cronômetro, um relógio que marque o tempo, uma cadeira, né? E alguns cones. Então, quer dizer, não é nada caro em termos de aplicação. E o outro lado, professor, mas são testes simples e tal. Eles são simples, mas eles foram, vamos dizer assim, implementados para avaliar a funcionalidade, ou seja, a ideia deles é realmente mimetizar determinadas atividades da vida diária. Só que o outro adendo que eu queria dar eles são extremamente validados. Nós temos aí tabelas normativas já para esses testes, né? São testes que são aplicados no mundo todo, né? Então, assim, a gente tem como no primeiro momento avaliar e, com base nessas tabelas, por exemplo, classificar. O indivíduo está bem, né? Não, está na média, está abaixo da média, ele precisa melhorar um pouco. E, claro, após um programa de intervenção, qualquer que seja ela, no caso aqui, a musculação, a gente tem a possibilidade de aumento, melhorou, não melhorou, né? E avaliar o antes e o depois. Mas eu queria agora fazer, Mari, uma certa reflexão sobre a questão né, falando da musculação. Não toda a gente aqui, claro, não está dizendo que a musculação é o melhor, inclusive você falou de outras formas de musculação, mas já que a gente está falando de musculação, eu quero trazer um aspecto que é também uma opinião minha, né? Então, mas eu queria trazer essa reflexão, que via de regra, né, as academias, os centros de treinamento, né, que tem ali o treinamento resistido, que tem a musculação, na grande maioria das vezes, aquele local não foi, vamos dizer assim, estruturado para atender populações que precisam desse cuidado mais de perto. Com Né? certeza. Que precisam desse cuidado mais de perto. E isso remete a gente a pensar, por exemplo, poxa, o indivíduo que está com excesso de gordura, ou mesmo que passou pela cirurgia, muitas vezes ele tem uma outra condição que precisa ser observada, como uma pressão arterial. Será que a glicemia daquele indivíduo, o metabolismo da glicose tá funcionando bem? Né? Porque muitas vezes o que a gente tem, e isso precisa se observar, trabalhar com aspecto de saúde, a gente precisa conhecer da fisiopatologia da obesidade ou de outras condições, e eu não vejo, claro, eu estou generalizando aqui, a gente não pode generalizar, mas eu diria que a maioria não está preparada, né? Tanto do ponto de vista de estrutura, né? Por quê? Porque você chega lá na academia, foto de gente, né? Jovem, bonita, sarada ali, tal, peso, aquela música, tstum, 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 né? E mesmo a mão de obra também, né? A mão de obra ali, via de regra, está mais voltada ali para o grupo que quer melhorar ali a composição corporal e tal. Então eu acho que há uma carência, né? É um pouco contraditório, né? Porque a gente fala aqui da musculação, mas onde é que eu vou me matricular na musculação? Não sei, para falar a verdade, eu não sei. Agora, nesse tempo de quarentena, pior ainda, né? Mas eu queria também trazer esse outro lado, né? Não com o intuito de desanimar, muito pelo contrário, mas com o intuito de despertar aí os profissionais de que existe esse campo, né? Esse campo de trabalho na educação física especificamente, que está aí para ser explorado, né? E que eu tenho certeza que vai render muitos frutos. Eu acho que isso explica um pouco da falta de sucesso dessas pessoas. Eu percebo que pessoas que têm esse perfil que a gente está falando aqui, elas não se sentem bem nesses ambientes aqui. Né? Com certeza, é o que eu ouço o dia inteiro no consultório. Doutora, você é doido? Vou colocar uma malha de ginástica lá na frente de um monte de gente bonita, de um monte de gente magra. Eu não tenho coragem. O professor me olha, ele já não acredita em mim. Na hora que ele me olha, ele já tá na cara dele que ele não acredita que eu vou ter algum sucesso. Então eu ouço isso no consultório demais. E assim, o que eu oriento mesmo se for para você se matricular numa academia que tem um instrutor para 400 pessoas,
num horário que você vai ficar dividindo equipamento com 15 pessoas e alguém está ali te acelerando, quer dizer, você não vai poder se monitorar nem nada, é melhor não fazer, porque o risco de você se lesionar e ter algum problema é muito pior. Então, a gente orienta muito o paciente a procurar um profissional especializado e procurar ajuda individualizada. Se não individualizada, pelo menos uma orientação, né? Mais específica, né? Mais específica. Atenciosa, né? Um acompanhamento mais... É fundamental. São pacientes que têm doenças crônicas, como você falou, então a gente não pode brincar de jeito nenhum, né? Eu acho muito legal, Mária, você que está aí tanto na pesquisa, né? Como no consultório. É uma coisa que eu queria trazer para o pessoal também. A gente tem muito, na verdade, e eu vejo isso na educação física, a gente tem um certo distanciamento em quem está na ponta, né? No caso, você no consultório, quem esteja na academia, está um pouco distanciado de quem está fazendo pesquisa, que em geral é dentro da universidade. E cadê esse diálogo aqui? Né? Eu acho que isso... Eu não me sinto capaz de atender um paciente hoje com a nutrição, que é uma ciência que evolui a cada segundo, igual a educação física, gente. A saúde. Sim. Eu não consigo me ver só na ponta, sem estar ali com aquele meu arcabouço ali que é importante da ciência. Não é obrigatório, claro, que todo mundo que esteja na ponta esteja na ciência. Mas, assim, hoje a gente tem acesso a artigos científicos de uma maneira muito mais prática. Você tinha que ir na biblioteca central antes, lembra? Fazer pesquisa. Hoje em dia, gente, tem sites que disponibilizam gratuitamente, tem vários grupos de pesquisa, grupos de estudo, ou seja, o acesso à ciência hoje é muito mais fácil. Aí, hoje com a internet o acesso está aí, não tem para onde correr, não. Né? Mas eu ainda percebo esse certo distanciamento, e é legal isso, ser o que você está trazendo um pouco, e é legal esse tipo de iniciativa, né? É o que tem também me motivado a vir um pouco mais para a internet, que a gente pode, de repente, estabelecer alguma ponte nesse sentido aí, né? Levar um pouco da informação aqui, né? Quer seja para o profissional, quer seja para o próprio, né, entusiasta ali da atividade física, que não seja entusiasta, mas que queira praticar atividade física, ou que queira ajustar o seu programa de treinamento. Eu devo aparecer por aqui mais vezes, também com esse intuito, né? E eu acho legal que você consegue aliar as duas coisas. E ainda aí sobre essa questão da academia, e aí foi um retorno que eu tenho certeza que quem participou do projeto pensa da mesma forma, como eles se sentiam acolhidos no nosso projeto. Por quê? E o trabalho em grupo para essa galera aí é o que há. Né? Então você tinha ali grupos mais ou menos homogêneos, porque a gente não tem uma homogeneidade. A gente tem aquele indivíduo que perdeu peso e você olha e você nunca diria que ele já tinha sido obeso alguma vez na vida, né? Como você tem aquele indivíduo que não perdeu tanto peso assim, né? Perdeu, mas não perdeu, e você tem outros indivíduos que perdem e tem o que a gente chama do reganho de peso. Então você tem ali, a gente fala após cirurgia bariátrica, mas existe um universo após a cirurgia bariátrica. Né? Mas de alguma forma eles tinham isso em comum, né? Todos eles tinham passado por isso, né? E eu acredito que deu para perceber que eles se sentiam bem acolhidos, frequentavam. E olha que a Faculdade de Educação Física é um lugar difícil de se chegar, né? Tem que pegar não sei quantos transportes, é escondido, e a galera vinha lá de longe. E chegava lá 8 horas para fazer. Claro que nem todos concluíram o programa, né? Alguns, por questão que alguns conseguiram emprego, outros realmente não queriam, mas uma boa parte persistiu até o final, né? A gente, inclusive, vai voltar agora com caráter de extensão, então fiquem espertos aí, pessoal. Claro que a previsão era para o segundo semestre, agora com essa paralisação toda aí, a gente não sabe se vai conseguir manter esse programa para o segundo semestre. Né? É um programa gratuito, né? E deu para perceber bastante ali, não só nos testes a melhora deles, mas como eles se sentiam à vontade, se sentiam acolhidos ali e bem à vontade mesmo. Né? Foi uma experiência bem legal. Nosso tempo está acabando, viu? Só para te dizer que já? Passa muito rápido. Não era 1 hora? A gente tem 7 minutos, é muito pouco. Não, você falou para mim 1 hora. Já passou 1 hora, né? Caraca! É muito rápido.
rápido. Não, assim, e o que não ficar respondido, depois eu vou te passar. A gente vai gravando pequenos vídeos, isso dá super certo e a gente vai esclarecendo. Mas eu achei Eu me coloco à disposição também aí, o pessoal aí, se quiser me adicionar aí também, depois a gente vai batendo um papo aí. Isso. Foi uma pergunta sobre reganho de peso, né? Uma grande preocupação de quem faz a cirurgia é quem volta a ganhar peso. E nesse retorno, voltar a perder de novo. É um grande lance. Então, foi uma pessoa que perguntou, eu acho que eu já sei sua resposta, pelo que você falou aí hoje, mas qual que seria o exercício mais eficiente? O que seria mais eficiente para pessoas que tenham ganhado peso novamente? Eu sei que é individual, mas me colocou na parede agora. Mari, eu vou fazer uma analogia para nutrição. Tá. Agora, tá? Você tem aí um paciente e ele quer perder peso e você vai montar uma dieta para ele, né? E aí você coloca na dieta dele um monte de coisa que ele não suporta. Não gosta de alface, tá lá o alface. Não gosta de verdura, tá lá as verduras, né? Essa dieta vai funcionar com esse paciente? Não vai funcionar. A atividade física, ela tem um pouco dessa característica também, né? Como alguém já falou aí que não gosta da musculação, né? Eu acho que não gostar da musculação é relativo, né? Não precisa fazer de segunda a sábado a musculação. A gente pode fazer 2 vezes por semana, né? Eu não gosto, mas 2 vezes por semana, 50 minutos cada dia, é um sacrifício que vale a pena pra caramba, né? Mas no lance da atividade física, eu acho que você buscar algo que você goste é uma coisa fundamental. Então, qual seria o melhor para perda de peso, né? E aí eu até posso falar para você que para perda de peso, eu acho que a Mariana, como nutricionista, vai conseguir um resultado melhor do que eu, como profissional de educação física. Por quê? Porque tem gente que não faz exercício físico e perde peso, sem fazer exercício físico. É a forma ideal de se perder peso? Não é a forma ideal, mas você sabe, Mari, que se eu fizer uma dieta, né, com um déficit calórico, eu vou perder peso. Então, muito do perder peso tem a ver com esse balanço energético. Né? Agora, então não posso dizer um tipo melhor de exercício do que o outro. Né? A gente está falando da musculação, eu não estou dizendo que a musculação é melhor, é um tipo. Né? Mas eu considero que é importante a gente visualizar um pouco da aptidão cardiorrespiratória também, ou seja, fazer algum exercício que estimule a aptidão cardiorrespiratória, algum exercício, né, que trabalhe um pouco da amplitude articular, mantendo os níveis de flexibilidade aí, né? E algo que a gente já conversou também, aqueles exercícios que vão levar a uma funcionalidade maior, né? Às vezes mesclar musculação, buscar algo que você goste, eu acho que é fundamental. Ah, professor, mas eu gosto de tudo. O que é que você recomendaria? Eu recomendaria a musculação, né? Talvez aí com um pouco do funcional, né? Estimularia um exercício, né, para aprimorar a aptidão cardiorrespiratória. Fosse uma caminhada, né, nem que seja de forma intervalada, eu também passaria por aí. Né? Você acabou respondendo um monte de pergunta aqui junto, foi ótimo. Uma pergunta falou que agora nessa quarentena descobriu a Zumba, Fit Dance na televisão e tá adorando, e perguntou se era suficiente agora nessa quarentena ela fazer isso. Então acho que você acabou respondendo dizendo, poxa, ela tá gostando, ela tá tendo prazer em fazer. Continue na Zumba, não saia da Zumba não. Né? Muito legal. Eu devia continuar. Porque é um grande desafio, né? Essa quarentena aí. Você se manter ativo nessa quarentena é muito desafiador. Né? Em algumas situações, beira a ser impossível, meio forte falar, mas é muito difícil. Por quê? Porque você sai na rua, não pode sair na rua. Fazer em casa, né? Então, em casa, a gente já está em casa o tempo todo, ainda se exercitar em casa requer uma disciplina, requer uma força de vontade, né? Ah, eu quero ir para a academia, as academias todas fechadas. Né? Então, realmente, a gente está passando por uma fase que, inclusive, me preocupa. Né? Me preocupa por quê? Porque como é que esse pessoal vai sair dessa quarentena? Sobretudo aquele pessoal que já vinha com alguma limitação funcional, que já vinha ali
querendo entrar no processo de sarcopenia, a quarentena que a gente está passando, né, é uma condição que favorece a essas, vamos dizer assim, essas desordens associadas ao desuso do corpo, né, ao pouco movimento corporal. É verdade. Professor, eu quero te agradecer. Infelizmente, Já está acabou, foi? acabando. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Você tem que se despedir dos seus alunos, fazer aí a lista de presença, dar presença para quem está presente. Mas muito obrigada, viu? Mari, Vamos marcar. olha, eu que agradeço, né? Peço desculpas aí a minha pouca habilidade ainda com as lives. Vou melhorar um pouquinho. Eu digo para a turma aí que já está acostumada, né? Então, obrigado, Mari. Peço desculpa, né? Agradeço a você o convite, foi uma oportunidade muito legal. E talvez você não saiba, mas você estava já pensando e você veio com o convite na hora certa. Então, eu certamente vou aparecer aqui pelas redes sociais aí com outros temas e quem sabe a gente mesmo conversando sobre outro tema. E agradeço a todos aí que se mantiveram aí na live, né? Participaram aí e até a próxima, pessoal. Um beijo, gente, para quem Obrigadão, galera. Obrigadão, Mari. Beijo, até a próxima. Gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.